Se você tem acompanhado as notícias ultimamente, já deve ter percebido que este ano está sendo, sem sombra de dúvidas, um dos mais badalados e intensos de todos os tempos quando o assunto é vida extraterrestre e OVNIs. A coisa tomou uma proporção tão grande que o assunto saiu das páginas de ficção científica e foi parar nos mais altos escalões do poder. Há não muito tempo atrás, o próprio ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, afirmou em uma entrevista icônica que aliens eram reais. Are aliens real? They're real, but I haven't seen them, and they're not being kept in what is it? Area 51? Area 51. Há alguns anos, o próprio Pentágono declarou oficialmente que os famosos objetos não identificáveis existiam. E o ápice disso tudo está acontecendo agora, já que este ano foram reveladas supostas 4 raças de alienígenas que estariam em contato com a humanidade há vários anos e sendo monitoradas pelas autoridades. Pelo visto, parece que o governo americano está finalmente querendo revelar algo grandioso que ficou guardado a 7 chaves por décadas. E não é só lá fora que as coisas estão fervendo não. Aqui no Brasil, por exemplo, as redes sociais pararam recentemente com o impressionante caso de um homem no Pará que gravou imagens de um suposto OVNI na floresta e intrigou milhões de pessoas na internet com o mistério do registro. E diante de tanta repercussão, a verdade é que muita gente por aí gasta as horas debatendo a mesma velha questão. Afinal, aliens existem ou não existem? Mas no vídeo de hoje, nós vamos fazer algo que eu particularmente não vi ninguém fazendo na internet. Ao invés de questionar a sua existência, nós vamos questionar o que eles realmente seriam, porque com tudo o que está acontecendo, fica difícil ter certeza absoluta de qualquer coisa. Então hoje, eu vou te apresentar as teorias mais fascinantes, bizarras e profundas que tentam explicar a real natureza dos alienígenas e dos OVNIs. Então fica comigo até o final, pois esse vídeo pode mudar totalmente a sua visão sobre vida fora da Terra. Viajantes do espaço. Vamos começar pela teoria que todo mundo conhece e que moldou a cultura pop. A de que alienígenas são puramente seres biológicos ou tecnológicos vindos de outros planetas, galáxias ou sistemas estelares distantes. A lógica por trás disso é puramente matemática. O universo observável possui bilhões de galáxias e cada galáxia tem bilhões de estrelas e planetas. Pensar que apenas a Terra desenvolveu vida inteligente seria um ápice de arrogância cósmica. Essa teoria defende que essas civilizações terão milhares ou até milhões de anos de vantagem tecnológica na nossa frente. Para eles, cruzar o espaço seria uma questão de dominar a física que hoje mal compreendemos, como dobras espaciais ou buracos de minhoca. Eles nos visitariam como cientistas visitam uma reserva natural, apenas observando, coletando dados, deixando rastros no nosso céu com suas naves incompreensíveis. Nós somos os alienígenas. Essa é uma das teorias mais impressionantes e que mais ganha força entre os fãs de ficção científica e física quântica. A de que os alienígenas não vêm de outro lugar no espaço, mas sim do nosso próprio futuro. Eles seriam os seres humanos de daqui a milhares ou milhões de anos. Para começar a entender isso, pense na biologia. A grande maioria dos relatos de avistamento e abduções descreve os seres com uma forma surpreendentemente parecida com a nossa. Eles são humanoides, têm 2 braços, 2 pernas, andam eretos, têm 2 olhos, boca e etc. Agora pare e pense. Se você olhar para o nosso próprio oceano aqui na Terra, vai encontrar formas de vida completamente inacreditáveis, incompreensíveis e muitas que nem sequer foram registradas ou mapeadas ainda. Se a própria vida no nosso planeta consegue ser tão bizarra e radicalmente diferente de nós, por que seres que supostamente nasceram em planetas totalmente diferentes, com outra gravidade e outra atmosfera, seriam tão parecidos conosco? A resposta dessa teoria é simples, porque eles compartilham o mesmo DNA que o nosso. A hipótese sugere que a humanidade passará por algum colapso catastrófico no futuro, possivelmente uma guerra nuclear devastadora ou uma mudança climática irreversível, que forçará os sobreviventes a viverem no subsolo ou em condições extremas. Ao longo das gerações,
A radiação e a evolução mudariam nossos corpos, nos fariam perder os pelos, nossa pele ficaria acinzentada, nossos corpos atrofiariam pelo desuso dos músculos, e nossos olhos e cabeças cresceriam para comportar cérebros maiores e adaptados à escuridão. Exatamente a descrição clássica dos Grey, os alienígenas mais famosos do mundo. Com uma tecnologia altamente avançada, eles teriam descoberto como romper a barreira do tempo, e suas visitas ao nosso presente seriam missões arqueológicas ou tentativas desesperadas de estudar o passado, coletar material genético saudável ou até mesmo tentar evitar que o mundo se acabe de novo. Quando olhamos para um OVNI, podemos estar olhando para os nossos descendentes do futuro. Tecnologia secreta do governo. Essa teoria afirma que os OVNIs não são de outros planetas, mas sim tecnologias militares ultra secretas, desenvolvidas por governos humanos e escondidas do público por pura estratégia geopolítica. Aqui entra uma figura central e fascinante da história da ciência, Nikola Tesla. No início do século XX, Tesla já projetava ideias revolucionárias que pareciam pura magia para a época, incluindo conceitos de aeronaves de decolagem vertical, sistemas de energia sem fio e até desenhos que lembravam o funcionamento de discos voadores baseados em campos eletromagnéticos. Muitos teóricos defendem que após a morte de Tesla, a KGB e o FBI confiscaram todos seus documentos, projetos habitacionais e de transportes avançados. O que nós vemos hoje riscando os céus em velocidades impossíveis seriam os frutos dessas patentes ocultas e de engenharia reversa mantidos em segredo para garantir a supremacia militar global. Teoria da simulação ou inteligência artificial ancestral. Para expandir ainda mais a nossa mente, existe a teoria de que o que chamamos de alienígenas são, na verdade, os administradores ou zeladores da nossa própria realidade. Se a hipótese de que vivemos em uma simulação computacional avançada estiver correta, os OVNIs podem ser avistamentos de ferramentas de programação, ou seja, as entidades que criaram e monitoram o nosso ecossistema. Outra vertente parecida diz que a vida biológica lá fora se extinguiu há muito tempo, dando lugar a uma inteligência artificial ancestral autorreplicante. As naves que cruzam os cosmos seriam naves autônomas, robôs hiperinteligentes, enviados por civilizações que já morreram há bilhões de anos, apenas cumprindo a programação eterna de mapear o universo e monitorar o desenvolvimento de novas vidas, como a nossa. Anjos caídos e demônios. Dando sequência, entramos em uma das teorias mais densas, intrigantes e debatidas ao longo da história humana. A conexão entre o fenômeno ufológico e o plano espiritual, que aponta que os alienígenas seriam, na verdade, o que as antigas escrituras chamavam de anjos caídos e demônios. Historicamente, muitos relatos de abduções e avistamentos modernos possuem semelhanças assustadoras com os textos antigos que descreviam encontros com entidades espirituais, possessões e aparições de naves nos céus. Há quem defenda que essas entidades mudam de aparência conforme a época para continuar enganando e manipulando a humanidade. No passado, quando éramos mais místicos, eles se apresentavam como deuses ou demônios. Hoje, na era da tecnologia, eles vestem a roupagem de viajantes espaciais altamente tecnológicos. E essa ligação fica ainda mais clara quando analisamos uma raça de alienígenas extremamente falada na astrologia, na ufologia e na espiritualidade: os chamados nórdicos. Diferente dos seres cinzentos e cabeçudos, os nórdicos são descritos como seres muito altos, de pele clara, olhos azuis brilhantes e cabelos longos e loiros. Eles emanam uma sensação de paz, benevolência e evolução espiritual. Automatically looked up to see this. It was stationary, this thing, and it was bright silver in color. I could see the occupants in it. You saw people in it? I saw people in it. There were 2 people in there. These people were beautiful people. That's the only way I can describe them. They had long golden hair, and the color of their hair was golden. What were they dressed in? They had a sort of a polo neck jumper affair, like a skeet top suit.
in pale blue. They had beautiful faces. I shall never forget their faces as long as I live. E é aqui que a teoria se cruza com a teologia. Muitos estudiosos bíblicos e espiritualistas afirmam que os anjos caídos não são criaturas feias, vermelhas ou com chifres, como a cultura popular desenhou. Na verdade, eles se disfarçariam de seres de luz, criaturas extremamente belas, atraentes e sedutoras, feitas justamente para atrair, fascinar e enganar a humanidade. Visualmente, como que é? Ele não aparece com chifre, com Não? cauda, não. Ele Como tem que que é te o visual? agradar. Ele tem que... Lúcio é como um anjo de luz. Parece uma pessoa? Parece uma pessoa um pouco mais alta que o parâmetro normal, forte, mas belo, né? Uma voz suave, Ah, né? é? Né? Não é assustador, então? Não, tem uma voz grave, mas não é assustador. É acolhedor. Além disso, existe uma história muito marcante nos bastidores do ocultismo que ilustra perfeitamente essa possível ligação. Em 1918, o famoso ocultista britânico Aleister Crowley realizou um ritual em Nova York para abrir um portal. Durante o processo, ele teria conseguido canalizar e desenhar uma suposta entidade espiritual com quem entrou em contato, um ser que ele chamou de Len. O chocante é que quando olhamos para o desenho feito por Crowley décadas antes de qualquer relato moderno de OVNIs, tem muitas semelhanças com a aparência clássica de um alienígena Grey. Foi justamente a partir dessa manifestação que surgiu uma das frases mais enigmáticas do meio ufológico. Ao ser questionada sobre quem realmente era, a entidade deixou um aviso perturbador. Hoje eles nos chamam de anjos e demônios. Amanhã eles nos chamarão de outra coisa. Essa teoria defende que estamos lidando com as mesmíssimas forças espirituais milenares de sempre, que apenas trocaram de nome para se adaptar ao nosso entendimento atual. Cortina de fumaça e falsa invasão. E se toda essa onda recente de revelações for, na verdade, uma gigantesca cortina de fumaça criada pelos próprios governos e pela elite global? Pense bem. Porque justamente agora, depois de tantas décadas de negação e segredo, figuras poderosas começaram a dar tantas indiretas, organizações resolveram admitir a existência de OVNIs, e o assunto explodiu tanto na mídia. Para muitos analistas e teóricos da conspiração, o governo pode estar usando a ideia de alienígenas para nos distrair de crises econômicas, escândalos políticos ou testes de armas militares humanas que eles não querem que a gente descubra. Mas essa teoria vai ainda mais fundo. Existe a hipótese de que a elite global esteja preparando o terreno para uma falsa invasão alienígena, utilizando tecnologias holográficas ultra-avançadas e aeronaves secretas, que simulariam uma ameaça vinda do espaço sideral. E qual seria o objetivo de causar esse pânico mundial? Criar a desculpa perfeita para unir todas as nações, sob o pretexto de nos defender de um inimigo em comum. Com a população aterrorizada, seria infinitamente mais fácil implementar um governo único global, controlando tudo e todos sob uma nova ordem. Ele perguntou, os arquivos dos OVNIs seriam uma cortina de fumaça para uma nova pandemia ou guerra mundial, ou somente para o caso de Epstein? É uma cortina de fumaça para tudo, mas inclusive para a implementação do governo único global. Porque eles vão encenar uma falsa invasão alienígena e vão convocar a humanidade para se unir para resistir a essa invasão e vão escolher um líder da resistência humana. Esse líder vai ser o anticristo. E no fim das contas, olhar para todas essas possibilidades nos força a um tom profundamente reflexivo. O mistério dos OVNIs não é apenas sobre o que está cruzando os céus do Pará ou o que está escrito nos arquivos secretos do governo. É também um questionamento sobre o controle da nossa própria realidade. Se eles são viajantes do espaço, nossos parentes do futuro tentando nos alertar, entidades espirituais belas e enganadoras que nos acompanham desde o início, ou apenas uma grande peça de teatro montada por homens poderosos para controlar a humanidade, a grande verdade é uma só. A nossa realidade é infinitamente mais controlada, vasta e misteriosa do que a nossa rotina diária nos permite enxergar. Talvez a resposta final nunca seja revelada de bandeja, mas sim compreendida por aqueles que aprendem a questionar não apenas o que está no céu, mas também o que está por trás das elites globais. Mas para você, qual dessas teorias faz mais sentido para sua mente? Comenta aqui embaixo, porque eu quero saber. E caso você tenha chegado até aqui, é porque você gostou do vídeo, então já vá deixando seu like
E se você for novo por aqui, se inscreva no canal para mais conteúdos como esse. O seu apoio faz total diferença.